na verdade, uma definição na internet, que eu acho que é uma definição bem interessante, porque ela fala duas coisas muito importantes. A primeira coisa, o anjo é o guardião, o conselho de anjo da guarda, quer dizer, ele tenta buscar ajudar o seu protegido, mas não é ele que toma as decisões, quem toma as decisões é o empreendedor. O investidor anjo ele só vai ajudar a orientar, ok? Então, obviamente que o negócio depende da vontade do empreendedor. Vontade no sentido de ele fazer as coisas acontecerem. Tá? Por isso que eu faço a brincadeira sempre dizendo que anjo não é santo e não faz milagre. Né? Porque muita gente às vezes procura a gente achando que a gente vai resolver todos os problemas. Não vamos. Tá? O que a gente vai buscar é ajudar, dar uma força, usando aqui a experiência e conhecimento que a gente tem. Ok? Investidor, não preciso dizer, todo mundo sabe muito bem, né? Mas de qualquer forma precisa lembrar, porque esse nome anjo, novamente a interpretação, investidor é o cara que está botando dinheiro para ter retorno financeiro. Né? Então, o anjo obviamente não é filantrópico, não é nada disso. A gente está buscando retorno. Para buscar retorno, você tem que ser bastante criterioso. Tá? Porque mesmo a gente sabe que, mesmo sendo muito criterioso, a chance de dar certo não é alta. Tá? Pelo contrário, a gente acha que assim, acertar mesmo, aquela que vai, né, bombar, como a gente diz, né? Vai ser 1 em cada 10. Tá? Não é para vocês desanimarem, não. É que empreender é difícil. É difícil. Tá? A persistência inteligente, né, aquela que você consegue se adaptando, mas continuando, não desistindo, é aquela que pode levar a ter mais chance de sucesso. Mas não depende só de nós. Não depende nem dos investidores, nem dos empreendedores. Depende do mercado, depende da economia, depende de uma série de fatores que muitas vezes vão além do nosso controle. E aí que, vamos dizer, entre os desafios. Né? Bom, eu vou passar agora para vocês um vídeo, não sei se vocês já viram, aí, quem já viu vai ser meio redundante, mas para quem não viu, acho que é sempre interessante, que foi passado na Jornal da Globo, num evento ano passado que eu apoiei, e eles fizeram uma explicação, acho que muito boa, do que é investimento anjo, então, acho que é o meio mais fácil de vocês, né, quem ainda não teve a oportunidade de ver ele, e mais poder conhecer. Tá? Vamos lá. Aqui, essa figura disposta até arriscar é o nome de investidor anjo. Para deslanchar, essas empresas precisam de investimentos que variam de 200 mil a 2 milhões de reais. Nesse encontro na Bolsa de São Paulo, elas tentam convencer investidores a bancar os negócios, que oferecem maiores riscos, mas também grandes oportunidades de ganhos. O alvo são os investidores anjos, profissionais de diferentes áreas que apostam em empresas que estão começando. Cada anjo desembolsa de 50 mil a 200 mil reais por projeto, que pode ter a participação de outros investidores. Além de dar dinheiro, eles orientam os empreendedores, indicam clientes, fornecedores e parceiros para garantir que a boa ideia prospere. Sem dúvida, acho que essas são as coisas que a gente está trabalhando no empreendedor. Você está aberto a receber opiniões, críticas, ouvi-las, né, avaliá-las, para que no final ele possa utilizar isso como um grande para o sucesso dele. Isso. Nos Estados Unidos, os anjos foram decisivos para o sucesso do Google e do Facebook, por exemplo. Aqui no Brasil, não há números sobre esse tipo de associação, mas a química entre anjos e empreendedores está crescendo. Daniel pensa grande, e é que em breve a empresa tem ações negociadas na Bolsa. Já conseguiu 2 anos, mas ainda precisa de outros para o negócio levantar voo. Você tem que sempre pensar grande e almejar grandes objetivos. E aí, bom, quem não conhecia, deu para entender melhor o que é investimento anjo? Nós vamos passar uns pontos um pouco mais detalhadamente, que eu acho que são importantes vocês entenderem e conhecerem bem. Tá? Bom, primeira coisa, né, no que investimento anjo investe? Tá? Isso é bastante importante, porque investimento anjo investe em qualquer tipo de negócio. Tá? Tem coisas específicas que ele busca, e eu vou explicar o porquê. Tá? Primeiro, negócios estão começando. Por que começando? Porque o capital do investidor anjo é limitado, né? Como ele falou, pode ser que até 2 bilhões, na verdade vai até menos que isso. Tá? A gente disse que no máximo vai até 1 milhão em média, né? Para o investimento anjo mesmo. Tá? Pode fazer juntando com fundo, pode fazer junto, aí até esses 2 milhões. Segundo, tem que ter inovação. Isso é bastante importante. Tá? Não precisa ser uma invenção totalmente nova, nada revolucionário, mas tem que ter alguma coisa que é diferente do que já existe. Por quê? Se nós não temos diferenciação, e a gente sabe, negócio sem diferenciação até pode se desenvolver, pode, mas vai ser limitado. Né? Terceiro, tem que ser escalável. O que é escalável? É uma coisa que pode ser replicável. Né? Mundo de game é um exemplo típico de negócio escalável. Né? Você faz lá o game, desenvolveu, aí distribui ele, né? Vê o meio que tiver para distribuir em escala. Então, acho que para vocês é até bem tranquilo. Tem negócios que já não são tão escaláveis. Né?
Se você faz, por exemplo, agora tem um exemplo que não é escalável. E na área de games, vocês sabem qual que é? Hã? Adver Games, né? Você vai desenvolver um game para uma empresa. Você desenvolveu, ela te pagou aquele serviço, acabou, morreu, né? Você vai fazer para outra, tem que fazer outro game para aquela empresa. Paga, morreu, né? Tá certo? Então, esse, por exemplo, é um exemplo de não escalabilidade em negócios. E dificilmente o investidor anjo vai investir num negócio desse. Tá? Por quê? Porque é um negócio que é mão de obra intensivo, né? Então, assim, é um bom negócio? Pode ser um bom negócio. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Conheço empresas grandes que são muito bem-sucedidas nesse setor. Mas, para o investidor anjo, não traz o retorno que ele precisa. Tá? Outro ponto, tem que ter um mercado amplo. Também acho que para vocês não é muito difícil pensar nisso, né? Tem que ter um mercado, idealmente, aí de milhares, se for para a empresa, mas potencialmente milhões de pessoas, se for para B2C, né? Para o mercado de consumidores. O empreendedor tem que estar totalmente engajado. Tá? Não existe essa história de você inventar um produto, não, mas não vou eu que vou tocar esse negócio. Não, a gente quer empreendedores que sejam dedicados ao negócio. Né? O investimento vai muito mais no empreendedor do que no produto. E, obviamente, tem que ter necessidade de aporte intelectual. Né? É isso que o investidor hoje busca dar além do dinheiro que ele tem. Né? Não é investidor puramente financeiro. Tá? Novamente, se quiser perguntas, pode interromper. Tá? Em que momento que o investidor anjo entra, então? Né? Já comentei com vocês, é no estágio inicial. Tá? E nesse estágio que o pessoal chama de vale da morte das empresas. Vocês já ouviram falar nesse termo? Já? Quem já ouviu? Ninguém? Aqui, 2, 3. É o seguinte, isso aqui que é esse momento. Normalmente é um momento que você já tem um protótipo, já fez alguma inovação, enfim, tem alguma coisa já até tangível, e você quer levar para o mercado. O que falta para vocês normalmente para levar esse mercado para o mercado? Falta duas coisas: capital, né, dinheiro, porque lançar um produto no mercado precisa investir em marketing, precisa ter equipe, enfim, tem toda uma série de investimentos que tem que ser feito, mas muitas vezes falta também experiência. Né? Puxa, eu nunca tive uma empresa, ou tive uma só, mas enfim, não consegui ser bem-sucedido, preciso de alguém que me oriente, me ajude, que já tenha tido essa experiência anterior. Né? E é aí que o investidor hoje vai entrar para ajudar a fazer isso. Né? Outra coisa importante vocês saberem é o seguinte, tá? Investimento anjo, ele serve para uma coisa específica, que é a criação do negócio, mas ou o lançamento do negócio ou a aceleração um pouco do negócio. Né? Então, o que significa isso? Contratação de pessoal, marketing, enfim, aquelas coisas que são investimentos básicos que você precisa ter para o negócio. Precisa comprar máquina e equipamento, não é o caso. Tá? Você vai ter linhas de financiamento, capital de giro, também não. É muito comum, às vezes, que as empresas até peguem mais de uma linha de financiamento. Pegam investimento, e, claro, com a anuência do investidor, até pegam uma linha de financiamento também. Tá? Outra coisa que eu acho que é importante vocês saberem é que o investidor anjo é um elo de uma cadeia de investimentos. Né? Não é que ele investe, como eu falei, né? Tudo em qualquer estágio. Ele tem um estágio específico que ele investe, que são as empresas que estão na fase de lançamento, que às vezes não têm vendas, ou até começaram a fazer vendas, né? Mas estão em estágio inicial. Né? Ele não investe só quando você tem só uma ideia. Tem uma ideia, ou tem um projeto. Não investe. Quem que vai investir em vocês? Você vai poder fazer por... Primeiro, né, os famosos 3 Fs. Tá? Aqui tem em português, mas em inglês é 3 Fs. Que é Founders, Family and Friends. A tradução é essa, né? Fundadores, família e amigos. Né? Tem a jocosa que eles fazem também, que é os Family, Friends and Fools, né? Os tolos. Por que tolos? Porque o cara está investindo aqui, ele não sabe nem no que ele está investindo. Né? Ele não investe, é um amigo ou familiar, tá aqui o dinheiro, ele está te ajudando, é o love money que eles chamam. Né? Tá? Bom, aqui você já tem hoje as aceleradoras. Né? As aceleradoras estão crescendo bastante, né? E elas investem também pouco dinheiro, ou dinheiro para você tirar a sua ideia do papel, da sua cabeça e transformar num protótipo. Pelo menos isso. Idealmente, se você conseguir fazer mais, melhor. Né? Ela vai investir aí de 20 a 50 mil reais normalmente. E vai te dar muita mentoria, espaço, muitas vezes trabalho também, aí tem bastante coisa que você pode usar. Subvenção econômica. Né? Existem linhas de financiamento específicas de subvenção. Para games, não sei se já fizeram alguma aqui no Brasil, mas às vezes surge alguma coisa mais para pesquisa e desenvolvimento. Né? E a terceira, que eu acho que para vocês pode ser muito interessante, é crowdfunding. Vocês conhecem o que é crowdfunding? Todo mundo sabe? Então não precisa explicar. Né? Eu acho que é uma linha bastante interessante, porque não só pelo dinheiro, você valida teu modelo de negócio. Se a pessoa está comprando, pagando, não importa, está te dando dinheiro para fazer aquilo, é que gostou do teu negócio. Então, puxa, você chegar para o investidor e falar, olha, já lancei meu produto com crowdfunding, garanto que o pessoal vai gostar muito do teu negócio. Tá? De certa forma, você já validou ele. Tá? Bom, então o investidor entra nessa fase, como eu comentei. Aí depois, a empresa está crescendo, para você continuar crescendo aceleradamente, você vai precisar de mais dinheiro. Tá? Aí você vai entrar o quê? Para os fundos. Ou você já tem um negócio, já está faturando aí alguns milhões, 1, 2, 3 milhões ano, tem os fundos de capital semente, depois vem Venture Capital, Private Equity, aí para as grandes empresas,
pelo menos aqui do Brasil, por enquanto, só para grandes empresas, né, é você ir para a Bolsa, que é a última instância do captação de investimento. Né? O que vocês podem esperar do investidor anjo? Tá? Basicamente é o seguinte, como eu falei, o investidor anjo é uma pessoa física, pode ser um empreendedor, como eu fui, pode ser um executivo, como tem alguns que já foram, às vezes ainda são, muitos ainda estão ativos ainda, a maior parte normalmente é ativo, até um profissional liberal, um médico, um advogado que já teve seu consultório, seu escritório, tem uma experiência empreendedora. Né? Nesse sentido que ele vai ajudar, é justamente usar a experiência do que ele já fez, já deu errado, o que ele fez, deu certo, para orientar vocês. Claro que, idealmente, deve ser alguém que esteja mais próximo do seu negócio, né? Vai entender melhor. Né? Além disso, rede de relacionamento, muitas vezes ele pode apresentar potencial, se ele, principalmente se ele for do setor que você vai atuar, contatos, né, abrir portas, isso tudo ajuda muito os empreendedores. Então, isso é na prática que a gente vê. O terceiro ponto é o que a gente chama de visão fora da caixa. O que é isso? Eu, como empreendedor, sentia muito isso. Você está no dia a dia da tua empresa, você não, às vezes não dá certo uma coisa, você não sabe por quê. Porque você está tão envolvido no negócio, você não consegue enxergar. E quando alguém de fora vem, bate o olho e fala, mas isso aqui está esquisito, hein, cara? Aí você olha e, putz, realmente é aquele ponto que está faltando eu mexer para poder dar certo. Outro aspecto que o investidor também ajuda muito é uma certa chancela que ele dá para o negócio. Eu falei nome ou imagem, eu brinco e falo, não precisa ser nenhum Luciano Huck. Tá? Pelo contrário, você não precisa nem dizer o nome do investidor muitas vezes. Claro, ajuda a ter uma celebridade? Ajuda, mas não precisa. Basta quando você fosse apresentar para um parceiro, um fornecedor, um cliente, dizer, olha, tem alguém que já investiu na empresa. É uma chancela de que a empresa tem potencial. Né? Tem, inclusive, um empreendedor que eu já ouvi falar que ele busca investidor só para isso. Fala, não preciso nem de dinheiro, eu quero alguém que me chancele porque me ajuda no mercado. Tá? Só para você ter ideia do nível da importância que às vezes tem o pessoal dar. Outro aspecto importante é que a gente chama de governança. Né? O que é isso? É basicamente você separar o que é os seus recursos pessoais dos recursos da empresa e ter controles mínimos de gestão do teu negócio. Né? Para você saber, será que eu estou ganhando dinheiro, será que eu estou perdendo? Porque às vezes a gente tem ilusão, bom, estou aqui com o meu caixa está crescendo. Será que isso significa que estou ganhando dinheiro? Pode ser que não. Já vi muita empresa que o caixa dela cresce, né, ela está perdendo dinheiro. Porque ela está crescendo as vendas dela rapidamente, então ótimo, mas ela não vê que ela está aumentando o buraco dela também. Tá? Enfim, por isso que o pessoal chama de smart money, né, dinheiro inteligente. Né? Bom, aqui são os principais motivos dos fracassos das empresas, né, são pesquisas feitas pelo Sebrae e outros institutos. E se vocês olharem cada um desses itens, vocês vão ver que são itens que, maior parte deles, o investidor anjo vai ajudar a evitar vocês cometerem. Como eu falei, não é garantia que vai dar certo o negócio, mas é onde é o papel dele tentar ajudar vocês. Por isso que, até naquela entrevista, vocês viram que eu falei que é importante o empreendedor estar aberto a ouvir. Não significa aceitar, catar tudo, não é isso, tá? Mas é ouvir, avaliar e, né, ponderar aquilo para poder saber utilizar realmente o que o investidor pode ajudar. Né? E por isso que a gente diz que o investidor anjo vai auxiliar a tua empresa em vários aspectos, né? Em termos de aumentar a chance de sucesso dela, acelerar o teu negócio, diminuir o risco dela, tá? E ampliar as oportunidades através das eventuais indicações. Okay? Tanto é verdade isso que a OECD, que é uma organização internacional para a cooperação e desenvolvimento econômico, fez uma pesquisa em mais de 30 países, identificou que tem investimento anjo, enfim, que o investidor anjo faz uma diferença extremamente significativa, por isso tem um papel que eles chamam crítico para as empresas iniciantes. Né? Cases, vocês viram na matéria, né? A gente tem cases aí, vários cases de sucesso. Para quem não sabe, a Apple teve investidor anjo, logo no começo, chamado Mike Markula, que ele, além de injetar o capital da Apple, ele botou na época $300 mil, na negociação que ele fez com o Jobs e com o Wozniak, ele ficou com 30% de participação na empresa, então não preciso dizer que foi um ótimo investimento, tá? Mas ele trabalhou, chegou até a ser CEO da companhia durante algum tempo, no começo, porque eles não tinham experiência, né? O Jobs tudo bem, tinha aquela visão dele, o Wozniak era um cara super bom tecnicamente, mas nunca tinha criado nenhum negócio, né? E ele era um cara experiente, então ele implantou tudo que precisava implantar para a Apple se tornar uma empresa que se tornou, numa época tão rapidamente quanto ela cresceu. Né? E aqui no Brasil a gente tem cases também. Né? Buscapé é um case, por exemplo, bem conhecido de todo mundo. Né? Em 10 anos saiu da garagem, né? Não sei se da garagem exatamente, mas do quarto, foi do quarto deles, não era da garagem, saiu do quarto deles, para virar uma empresa que foi vendida por $340 milhões. Né? Então, para ver o potencial. Não foi só investidor anjo, claro que fez isso, né? Que ajudou. Foram os empreendedores, o investidor anjo começou ajudando, e depois teve outros fundos que investiram neles. Okay? O que o investidor anjo sempre recebe em troca do investimento e da dedicação dele? Participação no negócio. Tá? Investimento anjo não é empréstimo, não é dívida. Até existe um instrumento jurídico
chamado dívida conversível, debênture conversível, mas que é só instrumento jurídico para facilitar o processo de investimento. Porque o conversível diz claramente, é para converter em participação. Então, isso ainda faz parte. Agora, não é nunca um empréstimo que você vai tomar do investidor. Aí não é investidor. Né? E que participação que o investidor espera? A gente diz que, apesar de a gente estar botando todo o nosso capital em risco, todo não, mas uma parte do nosso capital em risco, enfim, tudo mais, a gente quer ainda assim ser minoritário, quer que os empreendedores tenham a maior participação do negócio, porque a gente quer que eles tenham motivação para continuar desenvolvendo o negócio, né, e depois a gente quer ganhar junto com eles. Né, que vocês ganhem e a gente está ganhando junto. Tá? Então, isso pode variar, aí, né, que a barra vai de 5 a 40, normalmente fica na faixa intermediária, 15 a 30 é normalmente que o pessoal fala. Tá? Bom, eu peguei algumas dicas aqui para vocês, como desenvolvedores de games, tá? Do que a gente vê como pontos importantes quando a gente avalia um projeto ligado à área de games. Tá? Primeiro, gente, inovação. Tá? Como eu já apresentei anteriormente, você tem que ter algo que é diferente do que já existe. Né? Não adianta você chegar, eu faço game para, não sei, para o Facebook lá, similar ao que já existe aí. Cara, já tem gente enorme fazendo isso. Volume de capital para investir em marketing massivo. Entendeu? Qual a tua chance de ter sucesso? Não vou dizer que é nula, sempre tem. Né? Você foi lá. Mas só vai ser se você faz um negócio tão criativo e tão diferente do que já existe, né? Não adianta você fazer uma coisa parecida com o que já tem. Né? Vai ser muito difícil, o usuário dificilmente vai até achar a sua proposta. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? E outra coisa importante é o seguinte, né? Games, vocês sabem, né? Tem game que você consegue fazer com talvez 20, 30, 50 mil reais, tem games que custam hoje mais de 50 milhões de dólares para fazer. Né? Então, obviamente, você tem que ter soluções que sejam de baixo custo. Né? A inovação faz parte, baixo custo do desenvolvimento tem que fazer parte da sua inovação. Tá? Portfólio, outra coisa importante. Tá? O investidor não investe, quando vai investir, não vai investir naquele game. Ah, é um game que se desenvolveu? Ah, bacana, bacana, não. Ele quer ver que você vai ter continuidade, porque a gente sabe até que a vida de um game normalmente é curta. Né? Fala-se que mobile, o ciclo de vida de um game é de 3 a 6 meses no máximo. Né? A curva começa a subir, normalmente o pessoal fala que pico em 3 meses, em 6 meses já, o game já pode que a gente não morreu. Todos os games são assim? Não, tem game que a gente sabe que ainda está lá, está girando e tal, mas estou falando isso é médias. Né? Mas, novamente, importante, a gente não quer ver só, esse game bacana, tá bom, mas e aí o resto? E depois? O que você vai fazer mais? Então, a gente quer ver uma visão, uma linha. Né? Precisa ter todos desenvolvidos? Não. É mais ver a tua visão de como você quer evoluir o seu portfólio. Tá? Outra dica, múltiplos modelos de receita. Tá? Esse é um desafio bastante grande, a gente sabe, quer dizer, como é que eu monetizo o meu game? Né? Tem várias formas hoje, né? Você pode vender o game, pode dar gratuitamente, vender dentro do app as moedinhas, aquelas coisas todas, né? Vocês conhecem melhor que eu. Publicidade é um meio de receita? Tá? Mas assim, só publicidade é um business difícil, porque publicidade você tem que ter volumes massivos para conseguir gerar alguma receita significativa. Né? Então, muitas vezes, assim, eu digo assim, pessoal, não pense só em publicidade. Tá? Só publicidade a gente enxerga como sendo um modelo limitado. Então, pense em outros meios alternativos. Né? Estava discutindo com o pessoal aí de games que a gente praticamente certo, aí, eu estou entrando com eles, e a gente estava discutindo justamente isso. Falou, bom, e aí, vamos tentar criar modelo de merchandise dentro do game? É uma coisa que ainda não tenho visto muito. Não sei, vocês devem saber melhor que eu. E para inovar também no modelo de negócio. Né? Tentar ver se a gente consegue fazer algo diferente que possa rentabilizar melhor esse game. Tá? Outra dica que eu queria dar para vocês é o time. Eu vou falar depois mais sobre isso, mas queria especificamente para vocês. Tá? Vi aqui que vários de vocês são developers, e ótimo, né? Precisamos de ótimos developers. Sem os bons developers não funciona. Não adianta subcontratar, que eu falo, tem casos que é o contrário. A pessoa fala, não, eu tenho uma ideia ótima para um game. Quem vai desenvolver? Não, eu vou contratar alguém. Esquece. Tá? Esquece, não funciona. Tá? Ou você tem um cara no teu time, sendo cofundador, sócio, enfim, alguma coisa, pelo menos o cabeça. Né? O resto da equipe até pode contratar, tudo bem, mas o cabeça tem que fazer parte do time. Então, vocês são desenvolvedores, ótimo. Só que também, se você, sinceramente, você fala, eu sou desenvolvedor, o negócio é desenvolver game. Tá bom, mas quem vai vender? Quem vai fazer propaganda, marketing? Quem vai fazer o que a gente chama de business development? Né? Desenvolvendo um negócio. Não sei, vou contratar. Tem que ter alguém. Tá? Alguém que goste, alguém que saiba, não precisa ser nenhum expert, mas que tenha uma base para que possa ajudar a monetizar o teu game. Tá? Então, a dica que eu dou, se vocês são developers, procurem um sócio que seja um business developer. Tá? Um desenvolvedor de negócios. Tá?
Métricas, tá? Isso é muito importante também. Tá? Eu sei que assim, quando a gente é desenvolvedor, eu sei porque eu fui desenvolvedor de software, né? Então, comecei isso bem lá atrás fazendo isso. Né? A gente faz software, deixa tudo bonitinho, na época tal, né? Quase um filho, né? Tão bonitinho. Eu sei que vocês devem se dedicar a fazer os seus games o mais bonitos possíveis. O investidor olha para isso? Olha, tá? Mas não é isso o mais importante. Vou ser bem sincero com vocês, tá? O que a gente quer ver assim, o que isso vai gerar de resultado, né? Então, métricas, números, isso é uma coisa que ajuda muito a conquistar o investidor, porque é isso que a gente vai, no final, vai gerar dinheiro, né? Tá certo? Não é se o bonequinho é mais bonitinho ou mais feinho, né? Isso interessa para o usuário. Se ajudar, claro, o usuário, esse aqui é mais bonitinho, então eu vou jogar mais ele, bacana. Mas o que o investidor olha é, bom, métricas, tá bom, quanto que você está gerando? E métricas, né? Vocês conhecem o termo métricas de vaidade? Quem sabe o que é? É que eu chamo de vanity, vanity metrics. Conhece? Não? Quem diz que é uma métrica de vaidade? Isso, né? Cara, tem tantos likes no Facebook, né? E aí? O que isso vai gerar de dinheiro para você? Entendeu? Quem me garante que esses likes todos são verdadeiros? Hoje em dia tem esse problema maior ainda, né? Então, outro dia teve uma competição aí, a coisa foi feia. Tinha competição aqui nacional com um monte de like de indiano. Falei, pô, bacana, né? Você conseguiu... só que o negócio é tudo em português. Falei, pô, os indianos estão falando em português. Então é isso aí, né? Mesmo assim, olha, a gente, assim, download, o que é métrica? É uma métrica boa ou não é? Mais ou menos, tá? É uma métrica meio de vaidade. Tá? Não é só vaidade? Não. Claro, você está tendo download do seu game? Bacana. É um indicativo, mas é um download que o cara baixa, executa, fica 5 segundos e, pum, e apaga. O que adianta? Você pode ter 1 milhão de downloads, 10 milhões de downloads, se o cara ficou 5 segundos no seu game, pum, não interessa nada, né? Então, qual que é a métrica ideal? Quem que pode dizer? Qual a melhor métrica que você tem? Money, né? Show me the money, que um americano gosta de dizer, tá certo? Então é isso. Se você tiver receitas, essa é a métrica ideal. Tá? Precisa ter muita receita, tá? Não, mas se você tiver alguma métrica que já te diga, por exemplo, tá? Um case, o cara lá pegou, gastou, não lembro quanto de propaganda, mas gastou, vamos dar um número fictício, mas mais ou menos proporcional. Gastou $1.000 em propaganda, tá? E gerou $3.000 em receita de download. São números enormes? Não são, mas são bons indicativos. Ele teve um custo de aquisição de cliente de $1.000, né? E teve uma receita de $3.000, então já tem um ganho aí, já tem um lucro. Aí então, se eu botar, então o investidor vai olhar, bom, então eu vou tentar, em vez de botar 1.000, vou botar 10.000, vou botar 20.000, 50.000. É garantia que vai ter a proporção? Não é, tá? Mas já é um indicativo que tem uma chance de esses 10, 20, 30 mil, 50 mil, seja o valor que for que a gente vai pôr, vai se multiplicar, entendeu? Então, esse começo é muito importante, às vezes, você investir um pouco, conseguir, às vezes, por isso que tem, né, o dinheiro lá que eu mostrei no começo, que é para criar essas métricas, que são as melhores métricas para você mostrar para qualquer um, né? Eu gastei tanto para conseguir conquistar clientes e ganhei tanto de dinheiro desses clientes. Que mostrou o quê? Que seu game é lucrativo. É que você sabe fazer, tá bom? Vamos lá. Queria só falar muito rapidamente também sobre tendências, né? Que a gente vê como investidor. Vocês são os experts no assunto, vocês sabem melhor que eu, tenho certeza disso. Mas a gente procura, claro, participar. Né? Então, eu peguei basicamente só essa notícia que saiu agora, relativamente recente na internet, que o Keiretsu, que é um dos maiores grupos de anjos que tem nos Estados Unidos, lançou uma campanha que chama de It's Game Time. Quer dizer, eles estão olhando para desenvolvimento de games. Quer dizer, isso para dizer para vocês, existe um interesse, sim, forte de investidores por games. Aqui no Brasil, como é que a gente está isso? Isso ainda está bem no começo. Tá? Não estamos no estágio que eles estão ainda, não. Mas a gente já começa a discutir sobre criação de verticais. Né? Caras que gostam de games. Eu conheço alguns investidores que gostam, que já investem em games, né? Em desenvolvedores. Tá? Então, começa a surgir isso aqui no Brasil. E eu acho que é uma tendência de se evoluir, de se desenvolver. Eu particularmente acredito muito no potencial do desenvolvedor brasileiro. Eu acho que a gente tem uma capacidade criativa, uma capacidade de flexibilidade, a gente consegue fazer muito mais com muito menos, e tudo isso eu acho que é um diferencial que a gente pode ter em relação aos nossos competidores internacionais. Então, é questão agora de se dedicar e fazer a coisa acontecer. Né? Bom, em termos assim, de propostas de games, quer dizer, o que a gente vê que hoje, né, talvez até, não sei se mais hoje, porque a coisa evolui tão rápido, né, que a gente fala hoje, parece que amanhã já não vale mais. Né?
Mas, assim, game com interatividade social é algo que parece ainda existir um espaço para conseguir ganhar esse mercado, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí na área de mobile, muito bem-sucedidos, né? Enfim, então, acho que vale a pena vocês pensarem nisso, né? Games com potencial educativo também é uma coisa que a gente tem conseguido ouvir muito, né? Na verdade, recentemente eu recebi um contato de uma empresa da área educacional que me perguntou: Cássio, você conhece alguma empresa que tem game com, né, coisa educativa? Porque eu estou querendo comprar. Olha, assim que aparecer alguma que eu acho que é boa, eu te digo. Quer dizer, então, se tem comprador, melhor ainda, né? Vai ter investidor, né? Mobile, obviamente, de mobile acho que é um setor que ainda tem espaço, apesar que a gente vê players já bem fortes se consolidando no mercado, porque o problema é você se inserir no mercado que já tem players muito fortes, né? Porque você nunca vai conseguir competir com ele tão forte, né, em gasto de marketing, gasto de desenvolvimento, né? Então esse é o desafio que você tem, achar um nicho que eles não ocuparam ainda, ok? E os desafios que vocês têm que pensar sempre. 2 desafios: engajamento do jogador. Quanto esse jogador realmente está usando o seu game, está continuando a usar, não usou lá 2 dias e largou. Essa é uma métrica importante também, métricas de engajamento, né? Tempo de utilização, né? Quanto ele permanece usando, recorrência, etc. Para quê? Para você chegar no que a gente chama de lifetime value, tá? Todo consumidor, todo usuário, ele tem um valor, que é o valor de receita que ele potencial que ele pode gerar para você, né? Então, até aquela métrica que eu falei anterior, né, cuja aquisição de cliente com giro de receita, é um conceito um pouco mais simples do que isso. Porque, no fundo, você tem que analisar, às vezes, não só o que você receita imediata, mas, às vezes, aquele cliente pode se tornar um cliente dos seus próximos games, pode se tornar, enfim, um usuário recorrente, e ele vai gerar receita para você com isso, né? E que é chamado lifetime value do cliente. Ok? Perguntas? Não? Tranquilo? Tá bom. Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre esse negócio de como que a gente consegue dinheiro de investidor anjo, tá? Primeira coisa, gente, a gente olha para o mercado, sempre. Primeiro lugar, tá? Novamente, a gente vai olhar o game? Vai olhar o game, tá? Mas o que a gente vai querer ver, bom, quem vai usar esse game? Esse game é para jovens, pré-adolescente, é para criança, é para adulto, né? Tá. Então, vamos primeiro ver o mercado. O que esse mercado quer? O que ele gosta? Qual o hábito de uso? Qual o poder aquisitivo? Né? É diferente, né? Tudo isso é bem diferente, né? Então, a criança, o jovem, a criança, ela depende dos pais. Então, tem que ser um game que atrai ela, mas que o pai também goste. Se for um game lá, pegar lá um game lá de matar não sei quantos, não sei o que lá, para criança de 4 a 5 anos, nenhum pai vai comprar. Então, tem que pensar nisso, tá? Tem que pensar como é que é a lógica do mercado, tá? E a gente vai questionar vocês disso. Quanto vocês conhecem essa lógica, vocês têm que conhecer mais do que nós. Eu digo assim, se eu conhecer mais que você, não faz muito sentido eu investir em você, eu vou investir em mim, né? Óbvio que não é o caso, porque o investidor vai investir em si próprio, ele não é empreendedor de negócio, tá? Mas é nesse sentido que vocês precisam conhecer bem qual é o mercado que vocês vão estar atuando. Essa é a sua inserção. É por isso que tem que ter o business developer, né? O cara desenvolvendo negócio. Esse cara vai ter visão, junto com o game developer. Tem que trabalhar juntos em sintonia, né? Entendendo qual é o mercado, alvo, e como é que você vai transformar esse mercado em dinheiro. Como são os concorrentes? Como são os players? Precisa conhecer muito bem. Entendeu? E não é só conhecer se o game é bacana ou não é bacana. Tem que tentar descobrir métricas desse cara, né? Descobrir quanto dinheiro ele tem no caixa para gastar, para queimar, que pode te matar. Tá certo? Então, isso é muito importante. Pesquisem o mercado, estudem, é fundamental. Tá? Outra dica que eu dou para quem nunca ainda atuou em uma empresa, não tem uma experiência profissional em trabalhar em empresas, né? Às vezes eu sei que tem muita gente que começa desenvolvendo seus games desde adolescente e tal, né? E vai fazer negócio. Nada contra, eu comecei assim, tá? Mas eu trabalhei também um tempo, tá? Posso sempre contar isso. Eu tive meu primeiro trabalho profissional, foi com 17 anos, aí quando eu entrei na faculdade, também acabei sendo convidado para trabalhar estava na Poli, aí tinha o professor da fé, que era pai de um amigo meu, que me conheceu, aí me chamou, pô, preciso de alguém me ajudar aqui nos sistemas do negócio. Aí fui lá, fui trabalhando. Isso deu uma certa experiência para mim, foi pouca, mas me deu uma certa experiência para quando eu fui montar meu negócio, quando surgiu uma oportunidade com 19 anos para montar meu negócio, eu já, puxa, né, já tinha uma noção de que era, né, trabalhar numa empresa, ter uma experiência profissional. Tá? Então, para quem nunca teve isso, sugiro assim, trabalhe, e de preferência se conseguir uma startup, melhor ainda. Porque aí você vê que quer criar uma empresa do zero. Né? Todas as dificuldades, os desafios, e como é que se faz as coisas. Tá?
Bom, no time já falei para vocês, né, quer dizer, novamente, né, ter o time certo é fundamental, né, que é core, que é essencial para o teu negócio, você tem que ter as pessoas totalmente engajadas, e aí precisa ser sócio, enfim, alguma participação que o cara tem que ter, porque ele tem que estar alinhado com os interesses da empresa, né. Outra dica que eu dou, é muito comum, nos Estados Unidos, toda startup, ela começa, né, antes até de procurar um investidor, a ter conselheiros, ou que eles chamam de advisors, né, que é alguém que vai te ajudar a orientar como você modelar esse negócio, alguém que tem experiência no mercado, né. Isso pode ajudar muito vocês. Aqui no Brasil está começando, então é uma sugestão que eu dou para vocês. Ainda você não está pronto para pegar investimento, mas procure um conselheiro, advisor, que pode até ser um investidor anjo. Tem muito investidor anjo que começa sendo advisor e pode depois virar até investidor, né. Então, é uma forma de você conseguir se preparar melhor, para montar o seu negócio melhor, né, e aí depois o investimento vai vir consequentemente, né. Outra coisa, você precisa entender um pouco do como é que é investimento, como é que funciona o investimento. Essa foto aqui é brincadeira, é sopa de letrinhas, isso não é sopa de letrinhas. Tag along, TIR, EBITDA, burn rate, tudo isso são termos técnicos que se usam em investimento. Ninguém quer que vocês sejam experts nisso. Da mesma forma como nós nunca vamos ser experts em desenvolvimento de games. Tá? Cada macaco no seu galho, como dizem. Mas eu tenho que entender um pouco. Se eu não entender um pouco, eu não vou investir. E se vocês não entenderem isso aqui, vai ser difícil vocês, na hora que forem conversar com o investidor, entender o que ele está falando, né, e aí às vezes fica mais difícil fechar o negócio. Tá? Então, estudem, é importante entender. Okay? Bom, já falei para vocês que o investidor investe quando você já tem algo tangível, né, então tem no mínimo um protótipo, uma prova de conceito. Idealmente, se você já tem métricas, né, como é mais fácil, né, Gimpams, eu acho, distribuir ele normalmente não é tão difícil, pelo menos no começo, né, você colocar na internet e às vezes você já começa a ter uma métrica aí de estado. Tenham isso, que isso vai ajudar muito o processo de captação. Tá? A apresentação, gente, isso é muito importante. Lembre, você tem que apresentar pela ótica do investidor, não pela sua ótica. Então, você tem que preparar... E a ótica do investidor é a seguinte, primeira coisa, ele quer saber o mercado que você vai atingir, né, qual que é a necessidade que você está atingindo, ou qual a diferença que você está fazendo em relação ao que já existe nesse mercado. Tá? Como é que você vai fazer isso? Um pouquinho da equipe, bem rapidamente. Tá? E quanto de capital você precisa e para que você precisa desse capital. Tá? Às vezes a gente recebe proposta, eu preciso, quanto você precisa? Não sei, pode ser 100 mil ou 500 mil. Fala, peraí, 100 ou 500? Né? Não existe isso. Você tem que ter um número, que a gente sabe que não é um número preciso, não precisa da casa decimal, nada disso, mas um número que tenha sentido. Eu preciso de tanto porque eu vou fazer tanto de propaganda, porque eu vou ter tanto de resultado, vou precisar contratar 2 designers, não sei o que lá, para desenvolver tantos games, tal, você tem que planejar. Não precisa ser um plano de negócio, mas tem que ter um planejamento mínimo. Tá? E aí, justamente isso que eu ia falar, né? Muita gente pergunta, né? Plano de negócio, precisa ou não? Eu falei, não precisa. Tá? Não sou daqueles também radical, o plano de negócio não serve para nada. Não é isso. Tá? É que plano de negócio você vai servir quando você já tem o teu negócio rodando. Você já tem parâmetros para poder montar o teu plano. Tá? Então, o modelo que a gente fala, que é o básico, né? É o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, com que recursos você precisa. É isso, mais ou menos, a apresentação com um pouco mais de detalhes. É o que o investidor vai precisar para poder analisar o teu negócio. Tá? Bom, outra dica importante, vocês vão procurar um investidor que seja, como eu falei, né, o investidor precisa entender um pouco, pelo menos, do teu negócio. Não adianta você procurar um investidor que não entende absolutamente nada. E das duas, uma. Ou, se ele investir, ele vai continuar sem entender, e aí pode mais atrapalhar do que ajudar, tá certo? Ou ele não vai investir, que é o mais comum. Tá? Então, assim, a todos os investidores que eu vou ter de investidores, precisam conhecer? Não, pelo menos um. Porque se um ajuda os outros a entenderem, tá? Mas tem que procurar o investidor certo. E eu vou mostrar depois para o Brasil, pode ajudar vocês nisso, ok? Outra coisa, tempo, tá, gente? Não adianta pensar, eu falo assim, você tem que começar a pensar em investimento, não quando você está precisando de dinheiro, mas bem antes, tá? Porque demora entre 90 dias, 120, até 180 dias, até 6 meses pode demorar para você conseguir investimento, tá? Claro, tudo vai depender de quando você está preparado, estruturado, mas assim, tem um tempo necessário. Por mais que você esteja tudo perfeito, tá bom. Mesmo assim, você precisa por quê? Porque, na realidade, você vai ter um sócio na tua empresa. E sociedade é que nem casamento, gente. Tem que ter, né, simpatia, não é só negócio puramente simples, não é. É uma relação entre pessoas. Então, você tem que estar alinhado com o investidor tem que estar alinhado com você. Senão, depois, começa a gerar problemas lá na frente, e esses problemas podem acabar com o teu negócio. Tá? Bom, outra questão que perguntam muito bem, como é que é o processo de negociação? Né? Porque, claro, é natural, o empreendedor sempre, né, está sonhando alto, né, ele acredita muito no negócio dele, né, o investidor é um cara mais pé no chão. Tá? E aí você tem que achar uma forma
eu digo assim, você não vai convencer o investidor, você vai conquistar ele para que ele consiga enxergar proximamente o que você enxerga, né? Essa foto, que foi o que eu achei que retrato que eu queria dizer, que é, você vê, os dois estão ali no topo da montanha, né? Mas com o pé no chão, mas vendo lá em cima, né? Então é isso, quer dizer, o empreendedor tem que descer um pouquinho das nuvens, né? Pôr o pé no chão um pouquinho mais, quer dizer, ver que a coisa também não é tão maravilhosa como ele às vezes imagina que pode ser, e o investidor também tem que entender, conseguir ver pelo menos um pouco do que o empreendedor está vendo. Esse é o ponto que ambos podem se alinhar e dar certo. Tá? Bom, para completar essa parte, vou só fazer eu brinco, chamo de lendas e mitos que a gente tem. Então, a primeira que eu queria perguntar para vocês é essa aqui. Se a ideia é mais importante, o que vocês acham? É ou não é mais importante? Não é? Quem acha que é? Pode levantar, não tem certo e errado, tá? Alguém acha que é? Não? Aqui. Por que é? Tá. Tá certo, é isso mesmo. É a partir de uma ideia que você vai começar alguma coisa, né? Isso é verdade. Quem acha que não é? Ali, né? Por que não é? Execução, né? Mas uma ideia sem execução serve para alguma coisa? Sem dúvida. Então precisa olhar isso, tá? Assim, é o que eu sempre falo, né? Alguém já viu anúncio de jornal, vende-se uma ideia? Não, né? Porque a hora que você faz, não estou desprezando a ideia é importante, tá? Mas é a execução que vai transformar em algo tangível, vai transformar em algo que tem valor, tá? Então a ideia sim, mas tem que executar. Sem execução, não vale nada, tá? E quem que executa a ideia? Vocês, são os empreendedores. Então, o que o investidor mais olha são os empreendedores, mais do que a ideia. Tá? Não que a ideia a gente despreze, mas a gente vai olhar vocês porque a gente quer saber quanto vocês são capazes de transformar essa ideia em algo concreto. Tá? Então, uma coisa assim, importante vocês saberem é o seguinte, quando você está fazendo o seu pitch, né, sabe o que é pitch? Todo mundo sabe? Levanta a mão, quem sabe. Todo mundo sabe o que é pitch, ótimo. Então, quando você está fazendo o seu pitch, na realidade o investidor não está só vendo que você... Ele está vendo três coisas, está vendo a tua ideia, tá? Está vendo quanto você se preparou, quando você pesquisou o mercado, quanto você avaliou, o que você já executou, né? E está valendo você. É uma avaliação objetiva? Não. É uma coisa que de empatia. Pô, cara, é a mesma coisa que também tem que avaliar. Será que esse investidor me interessa? Claro que talvez você seja numa próxima etapa, não seja na primeira. Vocês vão falar mais do que eu ouvi. Mas também tem que fazer suas perguntas, tá? Eu sempre dou essa dica para os empreendedores. Falo, olha, não começa já falando tudo que você... Pergunta um pouco, faz uma, duas perguntas. Pergunta se, cara, já investiu no negócio de game? Gosta de negócio de game? Os caras falam, não gosto. Você vai fazer seu pitch para quê? Né? Só para tupir o ouvido do cara? Não. Pergunta para ele, você não se interessa? Não... Você conhece alguém que se interessa? Mas o cara conhece, a fulana, você vai sair com um resultado muito melhor que você fazer seu pitch, a gente vai falar, obrigado, mas não me interessa. Não é verdade? Então, é um diálogo, tá? Não é um monólogo. Não esqueçam disso. Okay? Vamos lá, outra coisa, outra questão. Sair na frente é melhor. Novamente, não tem resposta certa e errada. Quem acha que sair na frente é melhor? Levanta na mão. Seu primeiro, o pioneiro, que lança primeiro. Aqui, um, só. Ali. Tá, e quem acha que não é melhor sair primeiro? Levanta a mão. O resto não sabe. Então tá bom, tem dúvida. Então vamos ver aqui. Quem acha que sair melhor... por que sair na frente é melhor? Mais chance de liderar. Verdade, né? Você sai na frente, você está sendo pioneiro, você pode ser o líder do negócio. E quem achou que não é melhor? Onde que foi aqui? Você pode aprender com o erro dos outros, né? Então, os dois são verdade, tá, gente? Novamente, não tem resposta certa e errada. Se o cara sai na frente e ele acerta de cara, o cara que sai depois não tem o que fazer, né? Aquele cara já está dominando o mercado. Agora, se o cara sai na frente, aí tem todos os... Né, descobrir, né, ser o pioneiro sempre é difícil, né? Ser desbravando, o desbravador sempre é difícil. Então, às vezes, ele pode cometer erros, né? Não é nem cometer erros, na verdade, aquilo ele vai testando e verificando, aí você vai aprendendo com ele, sem o custo todo que ele teve, aí você, ele fez assim, agora eu vou lá, pum, e passo na frente dele e vou dominar o mercado, né? Então, tem tanto um lado ou outro. Então, o que é realmente importante?
se não é, tanto faz sair na frente ou não, o que é realmente importante? O que interessa para o investidor, o que interessa para o negócio? O que você tem que ser? Se não é ser o pioneiro, nem não ser o pioneiro. Não, mas vamos falar de negócio. Tudo bem, tem que ser autêntico, tem que ser. Isso é certo. Mas o que a sua empresa tem que ser? Qual a sua meta tem que ser? Persistente, mas a sua empresa, qual o objetivo que ela tem que ter máximo? Mas tem uma coisa que interessa mais. Para o investidor, vamos pensar para o investidor. Resultado, dinheiro. E quem que ganha mais dinheiro? O líder, é o maior, né? Por quê? Porque os outros, coitados, vão apanhar. Entendeu? Essa foto eu gosto muito dela, porque ela mostra o fato. Se você for lutar com esse grandão aqui, com a mesma arma que ele está lutando, com a luva de boxe, sinto muito, cara. Vai acontecer isso. O mercado é assim, tá? Como é que faz para esse cara ganhar desse grandão aqui? Pode ser uma estratégia, acertar um ponto fraco, mas é assim, vai ser difícil ele chegar no ponto fraco, porque a hora que ele for chegar, o cara, pum, né, derruba ele, né? Tem que usar uma arma diferente, né? Não vou lutar de luva de boxe com esse cara, não. Eu vou achar uma espingarda, uma escopeta, acho que uma metralhadora talvez vai precisar, né? Eu vou dar um jeito aí de dar a volta por trás dele, pegar ele por trás e ganhar, que é a inovação, tá certo? Então, claro, a gente quer empresas que sejam as maiores, né? Mas também pode ser um cara que seja inovador, tá? Então você tem que buscar almejar ser o maior o mais rápido possível. Esse é o grande objetivo, o grande desafio para qualquer empresa. Então, você pode ser pioneiro ou pode ser um seguidor, né? Um cara que vem em seguida. O importante é que, independente disso, você seja o maior primeiro. Porque aí os outros vai ficar muito mais difícil eles conseguirem conquistar o mercado. Tá? Outra questão importante, gente, isso é muito importante, tá? Né? Muita gente acha que os concorrentes são aqueles caras iguais a você. Tá? Será que são? Vamos ver aqui um exemplo. Quem que é o concorrente do Google, do mecanismo de busca do Google? Né? Porque o Google tem um monte de coisa. Eu vou falar do mecanismo de busca do Google. Quem é o concorrente? Vamos. Bing. Yahoo? Será que são esses? Quanto market share tem o Bing e o Yahoo? Juntos? 5%, 10%? O Google deve ter quanto? 85%, 90%? Isso? Então vamos pensar o seguinte, que o Yahoo, grandão lá, o Google grandão lá, chega e fala, vou acabar com esses caras. Pá! Acabou com eles. Quanto ele vai crescer? Ele tem já 90% de market share. Ele vai crescer quanto? 10%. Cresceu alguma coisa? Não, porcaria, né? Bom, então se esses caras... não, quem são os concorrentes? Onde que o Google pode ir atrás e ganhar dinheiro? Mais dinheiro, muito mais do que ele já ganha. Mecanismo de busca, estou falando. Quem é o cliente do Google? Mecanismo de busca. Cliente. Quem é? Não o usuário. As empresas que fazem o quê? Publicidade, certo? Ok, eles ganham dinheiro com publicidade. Quem são as maiores empresas que ganham mais dinheiro com publicidade? TV, gente, TV. Esses caras aqui ficam com a maior parte da fatia publicitária que existe. Então, esse é o alvo deles. Tá? Esse é que eles querem tirar o dinheiro. Eles que estão loucos para arrancar, porque aqui tem muito dinheiro. Entendeu? Tá? Entendeu? Então, assim, isso, por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês, de certa forma, são concorrentes, não só de produtores de game, vocês são concorrentes, sabe de quê? De TV. Tá? São concorrentes de cinema. Uma vez eu estava conversando com um cara de uma grande produtora internacional de filmes, né? Ele falou, sabe quem ele falou que era o maior concorrente dele? Internet. Por que ele falou? Não porque o pessoal faz download de filme na internet, não é nem essa a ótica que ele está falando, não é pirataria. Então é o seguinte, porque eles tinham uma métrica que eles mediam quantas pessoas estavam dedicando a atenção delas para a internet e tirando a atenção dela para filmes na TV, ou filmes no cinema, etc. e tal. Tá? Então, quando você olha seu concorrente, gente, não olhem só os caras que são iguais a você. Eu sou um game developer, vamos ver todos os games developers. Não. Por isso que eu falo, é o mercado que interessa. Aí eu vou atender o mercado. Eu vou pegar o mercado das crianças de 15 a 20... criança já não é criança. Dos 10 a 15 anos. Tá bom? Pré-adolescente. Tá bom. O que o pré-adolescente hoje mais faz? Né? Meus filhos hoje é gay. Então, tudo bem, vamos ver os concorrentes de gay. Tá? Vou pegar de um adulto dos seus 25 a 30 anos. Acho que não é game que é um mau concorrente. Acho que ele vê outras coisas, não é isso? Né? Tá certo?
Então, tem que olhar isso. Como é que eu roubo a atenção de quem toma mais atenção e dinheiro? Na verdade, atenção é o dinheiro que a gente quer falar. Tá? Vamos lá. Bom, gente, estou finalizando essa parte aqui. O tempo também está começando a esgotar, já não posso roubar muito tempo aí no futuro. Não existe mágica, tá? Negócio só dá certo com muito, muito, muito trabalho. Tá? E só para também quem achar que investidor, né, é uma vida melhor, eu descobri uma coisa, tá? Que a gente sempre tem essa ilusão, todo empreendedor tem, né? Sempre vai ser melhor lá na frente, tá? Só piora, tá? Garanto para vocês, tá? Hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava, acho que nos meus últimos 5 ou 10 anos. Tá? Até 2 horas da manhã, quase todo dia. Tá? Acorda às 7 para conseguir dar conta de fazer tudo que tem que ser feito. Bom, fala rapidamente da Anjos do Brasil, só para vocês conhecerem um pouco do que a gente pode ajudar vocês em termos práticos, ok? Bom, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, que eu fundei ela em julho do ano passado, que está crescendo muito rápido, muito mais até do que eu esperava, até muito fruto porque a gente tem hoje parceiros que ajudam muito. Né? A gente tem 2 formas de atuar no mercado. Uma é como a gente chama de disseminação de conhecimento, que é justamente compartilhar um pouco do conhecimento, da experiência, do que a gente tem, para empreendedores e investidores sobre investimento anjo. Além disso, a gente tem uma rede de investidores que a gente recebe os projetos dos empreendedores, eu vou mostrar isso para vocês depois, e a gente compartilha com os investidores, para eles analisarem, e aqueles que se interessarem vão fazer um contato direto com vocês, empreendedores, para discutir, negociar e fechar. Então, a gente só faz essa aproximação. Todo o resto é direto. Tá? Não existe interferência nenhuma, nada que a gente faça, não ganhamos nada com isso, tá? Porque até sem fins lucrativos. Bom, nesse sentido, a gente é uma rede aberta, né? A gente tem aí parceiros diversos, enfim, a gente gosta de ter muita parceria, né? E o objetivo nosso é ajudar a criar realmente grandes negócios no Brasil, que tem um grande valor agregado. Tá? Esses aqui são alguns dos nossos parceiros que a gente tem, né? Vários setores, empreendedorismo, a VK, Private Venture Capital, etc. Né? Essa aqui é a estrutura nossa operacional, a gente tem, que a gente chama de núcleos regionais, porque investidor anjo investe, todos vocês são de São Paulo, quem não é de São Paulo? Olha só, bacana. De onde vocês são? São Carlos. Quem é fora do estado de São Paulo? Onde que é? Fortaleza, que bacana. Rio. Então, ó, Rio a gente tem parceiro lá, rede é parceira. Fortaleza a gente está lançando um núcleo de investidores lá. Da onde que é? Curitiba. Tem parceiro lá de investidor anjo. Manaus. Manaus, vamos chegar lá, já temos conversas. A gente espera chegar. Porto Alegre temos um núcleo lá. Esse aqui é o mapinha do que a gente tem hoje já. Tá? Então, isso aqui são os núcleos que a gente tem. Aqui no Ceará está em formação, era para lançar esse ano, não deu tempo para lançar no que vem. Tá? Mas a gente já tem núcleos nossos. E esses outros estados, onde está verdinho, é onde tem redes parceiras. Tá? Que a gente recebe os projetos e encaminha para os parceiros. Ok? Então, isso aqui são todas as parcerias que a gente busca fazer, né, em termos de mercado. Aqui é só que já foi sair na imprensa, enfim, isso aí pular, não interessa. Isso aqui. Ferramentas de apoio. O que a gente busca fazer? Primeiro, assim, a gente buscou no nosso site, que é um site meio capenga, mas funciona para o que precisa, que é formação, conteúdo. Tá? Não só conteúdo nosso, como a gente busca dar links para outros sites que a gente acha que tem conteúdo relevante e interessante para os empreendedores. Né? Tem vídeos, né? Tem essa apresentação minha gravada aí, em outros eventos que tem lá também, se vocês quiserem rever ou quiserem indicar para alguém ver. Tá? Essa apresentação está lá. Artigos, enfim, a gente procura bastante conteúdo para ajudar vocês a entenderem o que é investimento anjo. Né? A gente tem a parte também de cadastramento tanto de investidores quanto vocês empreendedores. Quando você tem eu quero submeter um projeto, você vai lá, tem uma área para empreendedores, submeter projetos, você vai ter um questionário que você tem que preencher, vai gravar um vídeo do seu pitch, isso é muito importante, e a gente vai compartilhar com todos os membros da rede para ver quem tiver interesse, voltar a conversar com vocês. Tá? Esse é o livro que eu escrevi, os autorais eu doei para a Anjos do Brasil, porque o meu objetivo é disseminar o que eu tive de experiência, busquei fazer uma linguagem mais simples, mais prática, para vocês conhecerem melhor sobre o tema. Tá? A gente faz também cursos de capacitação, esse a gente está fazendo em parceria com a Endeavor, já fizemos com outras organizações, lá em Porto Alegre teve agora recentemente, enfim, também novamente, tudo para disseminar conhecimento e informação. Tá? Bom, aí estão os contatos da Anjos do Brasil, enfim, depois quem quiser, tem aí, enfim, pode falar, a gente tem acho que mais alguns minutinhos para perguntas. Tá? Bom, obrigado aí pelo tempo, a atenção de vocês, espero que possa ter contribuído um pouco mais. Tá? Obrigado. Uma pergunta? Ali, pode falar. Nessa área de games, vocês falaram que vocês pretendem a continuidade
Isso. Assim, essa é uma pergunta que já várias pessoas fazem para mim. Existe até um número que a gente diz de retorno do investimento médio esperado, tá? Mas na prática, não é um número que você vai calcular e vai calcular assim numericamente. O investidor não vai calcular isso, tá? Porque não dá como para calcular. Porque você não sabe, esse game pode bombar, né, explodir, e aí o retorno vai ser lá absurdo, ou pode estar tudo errado e você não tem retorno nenhum. No fundo, normalmente o que acontece é mais ou menos isso. A gente tem uma estatística que diz o seguinte: das 10 investimentos que você faz, 5 vão dar errado, você vai perder o seu capital. Dos outros 5, 3 a 4 vão retornar o capital, né, na média. Tá? E 1 ou 2, talvez, vão bombar. Entendeu? Então, assim, eu não gosto de usar esse número, porque as pessoas tentam calcular. Bom, será que meu negócio vai dar? Claro, a gente espera um retorno alto nesses que vão bombar? Vão. Tem que ser tipo 40% a 50% ao ano, pelo menos. Tá? Por quê? Porque a gente tem que pagar a conta dos outros que não deram certo. Tá? Aqui? Melhor. Se pudesse identificar o nome, a empresa e o estado, a cidade que fica, tá? Tá, joia. Meu nome é Maximiliano, eu sou da IMAX Games e da Dead Mushroom, uma empresa de São Carlos. Tá. Vocês já tiveram, já intermediaram algum investimento em games no Brasil? Se sim, tiveram uma boa retorno disso ou não? Ou foi algo que não teve o retorno esperado? E uma segunda pergunta seria sobre, quando você falou que você precisava do developer e do cara do negócio, né? Existe a parceria, né, com game developers e publishers. Sim. Isso já supre, ou você imagina que você precisa ter um cara de publisher dentro de cada game developer? Tá. Assim, respondendo a primeira pergunta, a Ajuda Brasil é bem nova, tem um ano e pouco, então, e saída de investimento você só tem depois de 3, 4 anos, então saída não tem ninguém, então essa é a métrica de sucesso. O que a gente tem é um caso de um investidor da rede que investiu é público isso, então eu posso falar, é a Behold Studios, não sei se vocês conhecem, que é um investidor da nossa rede que investiu neles. Não foi nem através de nós exatamente, porque já tinha um contato anterior até quando ele se ingressou, mas ele faz parte da rede, então a gente até divulgou como isso. Tá? Mas assim, métrica que vale a métrica de saída. Nós na rede ainda não temos porque é muito novo. Tá? Mas a gente acredita assim, que tem um potencial. Mas enfim, respondendo a segunda questão em relação ao publisher, a gente sabe que o publisher ele realmente resolve muita coisa dessa parte de desenvolvimento de negócio. Mas, ainda assim, a gente entende que tem que ter alguém que tenha a cabeça de business development, tanto para negociar com esses publishers, mas também para pensar antes, né? Porque você tem que pensar antes. Bom, que mercado que eu vou atingir, como é que é a inserção, como é que é a competição, pesquisar isso tudo. Né? Então, às vezes a gente sabe que tem game developer que até sabe fazer isso muito bem. Então, não é que precisa ter o rótulo, entendeu? Mas tem que ter alguém que tenha a cabeça, que vai pensar, que vai olhar, que gosta de fazer isso. Né? Não vai olhar, pô, que saco vou ter que fazer isso, para ter um investidor. Aí esquece. Então, tem que ter alguém que tenha essa cabeça, de pensar em mercado, em pensar em posicionamento, em pensar em monetização, não só depender do publisher para isso. Porque o publisher, assim, pelo que eu conheço dos publishers, ele não vai chegar e dizer para você, ó, faz um game assim, assim, assado. Ele pode até te dar umas dicas, algumas coisas, algumas tendências, né? Mas não é o cara que vai pensar junto com você. Porque para ele pode ser você, pode ser você, pode ser você, né? Para ele não interessa. Interessa aquele que vai gerar mais retorno para ele, tá? Então, tem que ter alguém que tenha a cabeça para pensar nisso. Ok, obrigado. Tá? Isso não é para o investidor, tá? Isso é para o teu negócio. O investidor é só consequência. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Ali? Microfone. Bom, não me identifiquei na outra, né? Eu sou o Marcelo, sou de Uberlândia, da Sapo Boi Games. Eu queria saber, por exemplo, se eu tenho um projeto que ele tem um cronograma de execução de 6 meses. Qual o tempo mínimo que vocês esperam? Por exemplo, você está fazendo investimento numa empresa, certo? Se você vai investir em mais de um projeto, qual o tempo mínimo que vocês têm de investimento? Por exemplo, se é 1 ano eu vou investir, nesse 1 ano eu espero 1, 2 ou 3 projetos, ou se vocês procuram investir por um projeto e procuram um retorno nele? Investidor normalmente não gosta de olhar um portfólio, porque a gente sabe, se você vai fazer um desenvolvimento de um projeto, a coisa é meio binária, né? Pode dar certo ou pode dar errado. Se você tem 2, você já tem, né, a sua chance mais... É que nem quando a gente investe, a gente não vai nunca investir em uma empresa só, vai investir em várias. Né? Porque se investir em uma só, vai dar o certo ou vai dar errado. E a chance de dar errado é bem maior que a chance de dar certo.
Então, assim, a ideia é que você tenha, novamente, aquela visão de um roadmap, né, um portfólio, uma visão disso, fazer, entendeu? Então, assim, a gente vai investir... Agora, uma coisa importante, assim, para vocês saberem, tá? Quando você está começando o desenvolvimento de games, o ideal é você fazer games simples, que você consiga interagir muito rapidamente, tá? Teve um pessoal de um developer que uma vez viu uma apresentação, que ele falou o seguinte, que toda semana ele lançava um game novo. É por semana, tá? Game super simples, claro. Né? Ninguém está fazendo um negócio sofisticado. Mas ele lançava, testava, validava. Ou tá bom, aí ele melhorava o game. Entendeu? Estava tendo tração? Estava tendo, né, demanda? Ok. Então, assim, se você está começando, sugestão, pense em coisas mais simples. Coisas que não sejam um ciclo tão longo assim. Se você trabalhar 6 meses, né, para depois descobrir se aquilo vai dar certo ou errado, né, é meio complicado. As suas chances ficam muito, né, diminuídas. Então, pense em coisas mais simples, com ciclos de interação mais rápidos. Tá? Você pode, faz um, lança, testa, bom, esse deu certo. Porque o grande desafio é você saber como é que isso vai ser no mercado. E tem um monte de variáveis que são imprevisíveis. Entendeu? Então, pense em ciclos mais rápidos. Tá? Pergunta? Mais? Tem mais alguma? Não. Pelo site. Não? Então tá bom, gente. Também o horário já está estourando. Obrigado aí mais uma vez, tá? E, enfim, tá os contatos aqui. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Abraço.